Mais ainda, o texto também nos informa que o Jabes possivelmente foi alguém profundamente estigmatizado, porque tem um detalhe, tem uma informação importante no texto. O texto nos informa que o Jabes foi um homem importante na sua família, ele despontou na sua família, porém, o próprio nome Jabes significa dolorido, e isso aconteceu, e ele era respeitado, porque quando ele nasceu, o seu nascimento produziu ou provocou profundas dores na sua mãe. Queridos, gravem uma coisa nessa noite, possivelmente, o Jabes foi alguém extremamente respeitado, porém, respeito não é sinônimo de amor, respeito não é sinônimo de acolhimento, respeito não é sinônimo de relacionamento íntimo e pessoal. O que acontece é que o Jabes, possivelmente por conta desse estigma possível que ele carregava dentro da sua família, imagina, vamos ver isso daqui a pouco, alguém que havia produzido profunda dor em outra pessoa e ficou marcado por causa disso. Meus irmãos, possivelmente esse homem tinha tudo para ser mais um, para passar a vida desapercebido sem que ninguém notasse, mas alguma coisa aconteceu na vida do Jabes que mudou a sua história. Alguma coisa aconteceu na vida desse homem, e quando nós temos apenas esses dois versos, o verso 9 e o verso 10, os únicos versos que falam sobre esse homem em toda a Bíblia, nós vemos que existiram algumas marcas na vida de Jabes, que fizeram com que esse homem saísse da mediocridade existencial para um posto de reconhecimento por conta de algo que aconteceu tão maravilhoso e marcante na sua vida. Então, a pergunta que nós temos que enfrentar nessa noite é: que marcas são essas? Quais as marcas na vida desse homem que fizeram com que ele vivesse uma vida diferenciada entre aqueles do seu tempo? Primeira marca que eu encontro na vida do Jabes é a marca da ambição. E aqui, desde já, eu quero fazer uma diferenciação com você, diferenciar ambição, que é uma coisa, uma palavra importante, cara, para cada um de nós, de pessoas que são profundamente gananciosas para conquistar coisas na sua vida. É importante que você entenda nessa noite isso. Ambição é uma coisa, você ter ambições na sua vida, ser uma pessoa ambiciosa, desejosa de conquistar coisas na sua vida é uma coisa, e você ser gananciosa é outra coisa completamente diferente. O que eu quero começar dizendo para você é que o cristão, ele pode e deve ter ambições na sua vida. Olha que coisa interessante no verso 10, Jabes orou ao Deus de Israel: Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras. O que me chama a atenção na vida de Jabes é que esse homem, ele faz uma oração pedindo coisas que eram extremamente importantes no seu contexto, porque naquele contexto do Israel antigo, alguém era valorizado, era respeitado, era honrado se ele tivesse terras. Ter terras, ter posses em geral, fazia de alguém essa pessoa naquele contexto diferenciado. E mais, no contexto veterotestamentário, ou seja, no contexto do Antigo Testamento, a bênção de Deus se manifestava sobretudo no ter. Se o sujeito tinha terra, se o sujeito tinha gado, se o sujeito tinha servos, era um sinal da bênção de Deus sobre a vida dele. E aí, queridos, o que me chama a atenção na oração do Jabes é que esse homem, ele simplesmente, ele ora a Deus, pedindo: Deus, me dá, abençoa-me com o aumento das minhas terras, ou me dá posses, me dá terras. E aí, queridos, sabe uma coisa importante da gente entender nessa noite? O que vai diferenciar a ambição genuína dessa ganância que eu estou falando para vocês é a motivação que vai estar por trás do nosso desejo. Olha só, tem uma placa ali fora quando você entra aqui nesse salão que está escrito assim: foi para te adorar, eu nasci para te adorar. Isso significa dizer que uma pessoa que entendeu que nasceu para adorar a Deus, ela entende que tudo que ela faz, tudo que ela é e tudo que ela tem, ela só faz, ela só tem e ela só é para Deus. Então, o que você precisa entender nessa noite é o seguinte: se você tiver como motivação
ter coisas apenas para você gastar com você mesmo, para você poder olhar para você e falar: bom, eu estou tranquilo, eu estou seguro porque eu tenho dinheiro, eu estou seguro porque eu tenho casa, eu estou seguro e feliz porque eu tenho um carro, e eu estou bem por causa disso. Eu vou dizer que se você viver a vida buscando coisas com essa motivação, você é uma pessoa gananciosa. Agora, se você entender que tudo que você tem, em última análise, não pertence a você, mas é lícito que você tenha, que você adquira para a glória de Deus, eu afirmo nessa noite, sem medo de errar, que você é uma pessoa que tem ambições na sua vida, que deseja coisas para você, para o seu conforto, para o seu bem-estar, para o bem-estar da sua família, mas porque você quer que o nome de Deus, em última análise, seja glorificado através de tudo que você tem e tudo o que você é. Sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção é que Jabes, ele sabia o que ele queria. Sabe também que me chama a atenção em contrapartida? É que tem muita gente que passa a existência toda sem saber o que quer, sem saber para onde ir, sem saber o que esperar da vida, para onde caminhar. Olha, uma vez eu conversava com uma pessoa e eu perguntei para ela assim: qual é o seu sonho? Ela veio para mim e falou assim: cara, não tenho sonho não. Como não ter sonhos? Como não ter sonhos? Como você não ter projetos? Como você viver sem perspectiva? Como você passar uma existência inteira sem saber para onde você está indo? Queridos, eu estava preparando essa mensagem e me lembrei daquela música Tédio, daquele grupo antigo chamado Biquíni Cavadão. Vida sem santa ambição é uma vida de tédio. Imagina, você acorda de manhã, eu vou ali trabalhar, né? Vou ficar naquele emprego que eu tenho mesmo, né? Ganho uma miséria por mês, tá bom, vou lá, volto, tá tudo certo. Tem pessoas que têm uma capacidade imensa de acharem porque ganham 600, 700, 800, R$1.000 por mês, tá bom demais, não sai do lugar. Queridos, eu acredito que Deus nos chamou para crescer, e vou falar sobre isso daqui a pouco. Nos chamou para sair do lugar. Eu me lembro que quando eu cursei Direito, teve uma fase de um perrengue tão grande, né? Eu estava fazendo a faculdade de Direito, e aquela crise, que é a crise que muitos seminaristas passam, né? Porque querem se dedicar ao ministério, mas ao mesmo tempo no início da caminhada não tem recursos para isso. Eu vivi essa fase também. No início do meu casamento foi assim, a Cris segurava a onda lá em casa, e eu naquela correria, fazendo a faculdade de Direito, já tinha terminado o seminário, querendo, né, ter uma segunda formação. Eu me lembro que eu tinha um sonho de um emprego. Sabe qual o emprego que eu sonhava nessa fase, onde eu já sabia para onde que eu estava indo, meu ministério? Eu queria ser porteiro de prédio. Parece contraditório, pô, tu tá falando de sonho, de projeto, né, cara? E quer terminar os seus dias como porteiro de prédio, não desmerecendo a profissão. Sabe por quê? Porque eu percebia que trabalhando como porteiro de prédio, eu teria muito tempo para ler, que era uma coisa que eu precisava para fazer. Hoje eu passo lá pelo meu prédio, eu vejo os porteiros olhando para o teto, olhando para o alto, 12 horas numa portaria, sentado num banco, sem pegar um livro para ler. O cara vai para ali de manhã, sai de lá de noite, 12 horas de trabalho. Sabe o que acontece? Acaba o dia, ele bota a marmita debaixo do braço e vai embora para esperar o próximo dia começar. Queridos, em nome de Jesus, que você possa alimentar santas ambições na sua vida. Você pode crescer, não é pecado crescer, não é pecado prosperar. Não estou falando de teologia da prosperidade, que vocês sabem que eu abomino esse negócio, mas o que você precisa entender é que, dependendo da tua motivação, você pode crescer, você pode e deve alcançar lugares maiores na sua vida. De repente Deus quer até mesmo te usar em outros lugares, outros patamares. Sai do lugar. Jabes orou para Deus e falou: Deus, abençoa-me, Senhor, com terras, me abençoe com propriedade, Senhor. Eu não quero continuar vivendo nessa média, não quero continuar vivendo uma vida medíocre, longe do Senhor, longe daquilo que o Senhor pode fazer na minha vida, mas abençoa-me, Senhor. A oração de Jabes foi a oração de um homem que tinha ambições, que sabia para onde ia, que sabia o que queria. Agora, sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que existem alguns inimigos da ambição legítima. E o primeiro inimigo que eu vejo da ambição legítima é você confundir, em primeiro lugar, humildade com medo. Não sei se você percebeu, né? Tem gente que fala assim: mas o que me deu, o que Deus me deu tá bom.
sabe, não, Deus me abençoou já muito, sabe, me deixa quieto aqui, está bom demais o que eu já alcancei. Algumas pessoas eu percebo claramente que a última coisa que tem é humildade, mas na verdade é medo de novos desafios. Gente que tem medo porque sabe que com novas responsabilidades, ou com novas conquistas, novas responsabilidades virão a reboque. Então o sujeito pensa assim: não, eu vou ficar quietinho no meu lugar, que mexer nisso nada, tá bom aqui ganhando R$600 por mês, tá bom aqui fazendo o que eu faço, vou fazer curso, eu vou progredir, vou prosperar, esse negócio vai me dar muito trabalho, eu vou ficar quieto aqui que é a melhor coisa que eu faço. Então tem gente que confunde humildade com medo. Na verdade não tem nada de humildade, o que tem é um profundo medo dos novos desafios. Mais ainda, um outro inimigo da ambição legítima é você confundir, está errado ali, contentamento com preguiça. Aí eu estou falando de um outro tipo de gente, é o sujeito que não quer trabalhar, é o sujeito que fala: não, o apóstolo Paulo fala, né, que eu sei viver em toda e qualquer situação, é Deus que supre as minhas necessidades, eu vou ficar aqui, o que Deus me der está bom, vou ficar feliz da vida, mas nada. O sujeito é um preguiçoso, o sujeito, como a turma diz, não quer nada com a hora do Brasil, não quer sair do lugar, não quer crescer, quer ficar parado ali vendo a banda passar, sentado num banco de praça, e a vida vai passar e ele vai continuar ali por pura preguiça. E ainda tem aqueles, né, que confundem pensamentos limitados com espiritualidade. É interessante, né, porque o sujeito fala assim: não, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu faço do meu jeito, e o meu jeito é melhor porque eu sou espontâneo para Deus. Aí o sujeito, né, ele vem, por exemplo, né, a gente está aqui falando de louvor, o sujeito vem para a igreja e ele acha: não, ensaiar para quê? Na hora Deus derrama unção sobre a minha vida e tudo flui, tudo acontece. Queridos, em nome de Jesus, tem pessoas que desfrutam, que vivem pensamentos profundamente limitados e acabam confundindo esse pensamento limitado com espiritualidade. Olha, você pode ser espiritual e progredir na sua vida. Você pode ser profundamente espiritual, ter experiências com Deus e ser bem sucedido no que você faz, ganhando dinheiro, dando exemplo para as pessoas lá fora, sendo um bom profissional, realizando com amor, com dedicação aquilo que você faz. Então, em nome de Jesus, não permita que esses inimigos da ambição legítima tomem conta de você. Então a primeira marca da vida do Jabes que eu vejo aqui foi justamente uma ambição legítima, santa, que fazia com que esse homem buscasse crescer mais na sua vida. Uma segunda marca que eu vejo na vida do Jabes foi que o Jabes foi um homem de fé crescente. Mas uma coisa também me chama a atenção, porque eu acredito que a fé que o Jabes tinha era proporcional ao tamanho da sua dificuldade, ao tamanho do seu desafio. Eu falava para vocês agora há pouco aqui que o nome Jabes, ele significa doloroso. Imagina só, ali o doloroso chegando: oi doloroso, tudo bem com você? Como você vai, doloroso? E aí, doloroso, viu o Flamengo ganhar do Fluminense? Vai ser semana que vem, né? Viu aí o Flamengo ganhar do Fluminense lá no Engenhão? Doloroso, e aí, gente, doloroso chegou. Imagina esse homem ser marcado, rotulado, estigmatizado por conta de uma experiência ruim do seu passado. Sabe o que aconteceu? Esse homem, ao experimentar uma vida de dor, ao ser rotulado, estigmatizado por conta da sua experiência negativa lá atrás, o Jabes experimentou uma vida de fé crescente. Porque, queridos, o que me chama a atenção é que muitos acham que a vida abundante ela é fruto de talentos e recursos, né? Nós vivemos no mundo da performance, ok? Você vale pela tua performance, você vale se você realiza coisas, você vale se você produz coisas, você vale se você é inteligente, você vale se você é talentoso, você vale se você tem coisas para oferecer. Mas parece, à luz do texto, que o Jabes não tinha nada para oferecer. Ele não tinha nada, ele não tinha sequer terra, ele não tinha bem algum. Mas sabe o que me chama a atenção na vida do Jabes? É que o Jabes era um homem comum, mas cheio de fé. Preste atenção nisso. Jabes era um homem comum, mas cheio de fé. Grave isso, preste atenção. Deus não está atrás de gente inteligente e talentosa, mas de gente comum, que apresenta um único requisito:
crer nele e se colocar à sua disposição. Foi isso que o Jabes fez. O Jabes creu em Deus e se colocou à disposição dele. Queridos, eu não sei qual é a sua debilidade nessa noite. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei se a sua debilidade está no seu casamento. Eu não sei se a sua debilidade está na sua condição física, ou até mesmo na sua condição espiritual. Mas o que eu queria que você saísse crendo com todas as suas forças nessa noite, é que independente daquilo que possa estar se abatendo sobre a sua vida, independente da tua debilidade, Deus pode colocar você num lugar exaltado. Deus pode abençoar a sua vida. Deus pode reverter esse quadro. Deus pode te dar coisas. Deus pode derramar graça sobre você e te usar de uma forma absurda, apesar das suas limitações, apesar das suas debilidades e das suas fraquezas. Deus pode fazer isso em você. Então, o Jabes era um homem que vivia uma fé crescente. Eu me lembro de Marcos capítulo 9, verso 23, quando Jesus fala: tudo é possível àquele que crê. Se você crê, meu irmão, Deus pode fazer coisas tremendas na sua vida. Se você crê, Deus pode te usar de uma forma bonita, grandiosa, para salvar vidas, para abençoar pessoas, para realizar trabalhos que você tem dificuldade de realizar. Eu acredito, mesmo no campo profissional, se você está com uma dificuldade para realizar um trabalho, eu acredito que Deus, se você clamar a Ele, orar, Deus pode clarear sua mente para você executar um projeto que até então você estava com dificuldade. Eu acredito que Deus te ajuda a bater metas. Eu acredito que Deus te ajuda a te dar inteligência, raciocínio, capacidade para você ver lá na frente e abençoar pessoas. Olha o exemplo, e aqui vou passear um pouco, me vem aqui agora na mente o exemplo de José do Egito. Lembra? Um homem simples, um homem que foi parar na casa do Potifar, um oficial do Egito, e ali aquele homem chega ao posto de mordomo daquela casa, e o texto nos diz que o Senhor era com José e fazia prosperar tudo o que chegava das suas mãos. O texto fala que o José vai para o cárcere, preso injustamente. Quando chega no cárcere, esse cara começa a cuidar dos presos, começa a ajudar o carcereiro, e o texto diz que o carcereiro colocou todos os presos sob o cuidado de José. E mais uma vez, tudo que o José fazia prosperava nas suas mãos, até o ponto de José chegar ao cargo de governador de todo o Egito. Sabe quem faz isso? Deus. É Deus quem te dá provisão. É Deus que faz com que você seja promovido. É Deus o que faz ou pode fazer com que você bata as suas metas, que dá inteligência para você realizar projetos. Basta você confiar nele. Basta você entregar a sua vida para Ele. Jabes entregou a vida para Deus e começou a ver aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Dificuldade, luta, associada à dependência de Deus, produz uma fé crescente na presença de Deus e, consequentemente, as realizações. Como vimos aqui, tudo é possível àquele que crê. Uma terceira marca que eu vejo na vida do Jabes foi a oração. Jabes orou ao Deus de Israel. Encontramos isso no verso 10. Irmãos, eu acredito que a oração, sobretudo, é o lugar da comunhão com Deus. Eu acredito que a oração é o tempo, é o espaço, é o lugar onde eu derramo a minha alma na presença de Deus e simplesmente curto a sua presença, e ali eu fico para desfrutar daquilo que Deus é. Eu acredito que a oração é isso. Em primeiro lugar, eu vou orar para estar com Deus. Eu vou orar para simplesmente desfrutar da beleza de Deus. Mas tem um detalhe: eu também acredito que Deus nos deu a graça de fazermos da oração o espaço onde nós pedimos coisas para Deus. O que você precisa? Qual é a tua necessidade? O que aflige você? A oração é o lugar, é o tempo, é o espaço que você apresenta para Deus. Apresenta para Deus aquilo que você é e aquilo que você tanto precisa. Por isso, meu irmão,
Desfrute desse privilégio. Desfrute desse privilégio. Não fique calado se você tem uma necessidade, seja física, seja emocional, seja espiritual, não importa. Fale para Deus. Apresente a sua necessidade para Ele. Fala: Deus, está doendo. Ou então: Deus, eu não estou conseguindo. Deus, é impossível para mim. Eu estou com essa dificuldade. Apresente para Deus, porque Deus é um Deus que responde oração. Deus é um Deus que visita os seus filhos. Jabes orou ao Deus de Israel, e o texto nos informa que Deus respondeu a sua oração. Então, você quer ter uma vida abundante? Primeiro, você precisa ser uma pessoa que tenha santa ambição na sua vida. Segundo lugar, você precisa entender que é necessário que você, mesmo apesar das suas lutas, você viva sempre uma crescência na tua fé. Em terceiro lugar, você precisa entender nessa noite que sem vida de oração, você não vai conquistar coisas na sua vida, porque Deus decidiu na sua soberania, que a oração seria um meio, que nós alcançaríamos muitas coisas que nós necessitamos e desejamos. E por fim, a última marca que eu vejo na vida do Jabes, foi que Jabes, ele desejava ardentemente a presença de Deus. Olha que coisa bonita. Ele também fala no verso 10, que a tua mão esteja sobre mim. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, que a tua mão esteja sobre a minha vida, que a tua mão esteja sobre os meus negócios, que a tua mão esteja sobre a minha família, que a tua mão esteja sobre a minha igreja, que a tua mão esteja sobre o meu caminhar, que a tua mão esteja sobre o meu levantar, sobre o meu deitar, que a tua mão esteja constantemente sobre a minha vida. Foi a oração que Jabes fez. Sabe o que me chama a atenção? É que o Jabes, ele sabia que não tinha o direito de transformar a bênção de Deus num ídolo. Já viu isso? Quantas vezes a gente ora tanto a Deus por algo, aí Deus dá, aí você esquece do abençoador e fica com a bênção, esquece do Deus que te deu e fica com a bênção. Sabe o que é isso? É transformar a bênção num ídolo. Fazemos isso com os nossos filhos, fazemos isso com o nosso carro, fazemos isso com a nossa casa, fazemos isso com o nosso dinheiro muitas vezes, fazemos isso com o emprego que a gente tanto orou e pediu, acabam se transformando em ídolos na nossa vida. Agora, irmãos, o que me chama a atenção foi que o Jabes, ele teve uma santa capacidade de, mesmo em recebendo todas essas bênçãos de Deus, ele continuou desejando a mão de Deus sobre a vida dele. Quanto mais você pede coisas a Deus, e você precisa guardar isso nessa noite, quanto mais você pedir a Deus coisas, seja lá o que for, você tem o direito de fazer isso, mais complexa se torna a sua vida. E quanto mais complexa a vida se torna, mais você precisa depender de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que é lícito você pedir para Deus um carro, é lícito você pedir para Deus um emprego melhor, é lícito você pedir para Deus um aumento de salário, uma promoção. Mas entenda uma coisa nessa noite: quanto mais você pede coisas para Deus, Deus te dá, mais complexa a sua vida se torna, mais responsabilidade você vai agregando, mais trabalho você vai ter para administrar, para gerenciar aquilo que Deus está te dando. Por isso, será uma loucura abrir mão da mão de Deus sobre a sua vida. Portanto, peça a Deus o que Deus tem tocado no seu coração. Ore, fala: Deus, eu quero isso, se for da tua vontade, Deus, eu quero, eu preciso disso, me abençoe, Deus amado, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos. Mas não cometa a loucura de pedir coisas para Deus e abrir mão da presença dele na sua vida. Não abra mão disso. Que esse, nós cantamos aqui nessa noite, eu acho, seja o alvo da minha vida, Senhor. Foi de manhã, né? Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Queridos, eu falo isso porque eu conheço gente que pediu oração muitas vezes, e conheço isso em todos os lugares, pediu tanto para ser abençoado, e quando foi, se esqueceu de Deus. Pediu tanto o milagre do emprego,
e quando o milagre do emprego veio, ficou muito cansado para vir à casa de Deus. Pediu tanto um casamento, uma família, mas quando recebeu, teve tantas coisas para cuidar, e acabou se esquecendo de Deus. Tem um sem número de gente nessa condição, um sem número, pessoas que acabaram se esquecendo de Deus. Por isso, em nome de Jesus, que você nessa noite entenda que é lícito você pedir coisas para Deus, para que Ele te abençoe, para que Ele te derrame sobre a sua vida com bênçãos materiais de todas as ordens, mas você não tem o direito de abrir mão do abençoador, de virar as costas para Ele, senão acontecerá conosco aquilo que aconteceu com aquele homem, relatado em Lucas capítulo 12, onde o texto nos fala assim: alguém da multidão lhe disse: mestre, alguém falou para Jesus, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na qualidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer, vou derrubar esses meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, ele falando para a alma dele: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Preste atenção, a última frase: assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Não é pecado você ter riquezas. O que é pecado é você não ser rico para com Deus. O que é pecado é você se esquecer de Deus. Não é pecado você ter uma poupança, guardar dinheiro pensando no futuro dos seus filhos. Pecado está em você colocar a tua segurança nessa poupança. Não é pecado você querer ter um bem, ter um imóvel com o sonho de passar para os seus filhos. Pecado é você querer ser o provisor dos teus filhos, achando que você é quem faz provisão para todas as necessidades deles e não Deus. Pecado é você viver com riquezas, na ganância, desejando coisas, e você não se interessar pelo Deus que abençoa a sua vida. Por conta disso, meus irmãos, o que eu e você precisamos entender nessa noite é que podemos ter coisas, devemos ter coisas, é lícito isso para a nossa vida. Agora, é loucura se esquecer de Deus, é loucura virar as costas para o Criador. Como viver uma vida abundante e feliz à luz da experiência do nosso amigo Jabes? Primeiro, viva uma santa ambição, queira sair do lugar, não se acomode. 2, ore, clame, interceda a Deus para que Deus abra portas, para que Deus te faça prosperar e te faça crescer. 3, busque crescer na fé, porque você não precisa ser talentoso, ter dinheiro e viver com uma performance sempre absurda. O que você precisa é ser um homem de fé. Deus não quer pessoas sobrenaturais no que diz respeito a talento, mas Deus está atrás de pessoas normais que busquem ser usadas por Ele. E por fim, um desejo contínuo pela presença de Deus. É isso, à luz do texto que nós vimos essa noite, que tem o poder de fazer com que o homem ou uma mulher de Deus tenha uma vida abundante e feliz na presença dEle. Vamos ficar de pé.